Olá, YouTube! Sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu, Cláudia, tomei vergonha na cara, deixei de ser preguiçosa e quando eu percebi que eu de fato era preguiçosa, tudo mudou. Antes de mais, não reparem aqui, reparando já, né, nesse meu olho. Tô com uma conjuntivitezinha aqui, então eu não ia deixar de gravar por causa da conjuntivite, mas ainda assim relevem, ok? Já estou em tratamento, já tá tudo certo. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que eu tenho feito para tomar as rédeas da minha própria existência e arquitetá-la. E quando eu falo arquitetar, é de fato construir, porque eu encaro a nossa vida como um verdadeiro projeto. Talvez o projeto mais importante que nós teremos para realizar e levar em frente. Talvez o projeto mais intenso e desafiador que nós teremos. Então é necessário que ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, nós tomemos algumas decisões importantes quanto a isso. E por que eu trago esse assunto? Porque eu entendo que quem me assiste, apesar da grande maioria serem imigrantes e tal, eu também quero falar muito para um público com o qual eu possa me relacionar, que são as mães, as mulheres, as meninas que estão por aí nesse mundo afora, também tentando construir as suas próprias vidas, dando o seu melhor. E pode ser que a minha experiência, de alguma forma, venha ajudar-vos a levarem essa trajetória de forma mais leve. Porque se eu tivesse uma Cláudia que pudesse me falar de forma simplificada e prática algumas das coisas que eu vou vos falar aqui, com certeza o meu processo de amadurecimento teria sido muito menos dolorido e muito mais leve. E eu sempre falo isso para as minhas mentoradas, né? Para as meninas com quem eu converso, para as minhas amigas, que é muito mais simples quando você escuta o conselho de alguém que já errou, já caiu e aprendeu com esses erros. Você vai errar muito menos. Então, por isso é que eu acredito que todos nós temos algo a compartilhar, a aprender uns com os outros e a escuta é muito necessária nesse sentido. Antes de mais, eu quero vos dizer que eu tenho aqui o Jonathan comigo, meu caçula. Ele está a ver qualquer coisinha. Eu tinha um outro compromisso neste horário, mas como o compromisso não se efetivou, aproveitei para gravar. Então, é isso, gente. Se ouviram um ruidinho, porque ele está a ver qualquer coisa na TV, está a ver Minha Vida é uma Viagem. Então, é isso. A primeira coisa que eu comecei a levar muito a sério, e quando eu falo a sério é tipo ser metodológica, ir atrás, investigar, é sobre a minha aparência. Porque nós estamos num mundo que, feliz ou infelizmente, valoriza a aparência. Nós só vamos ter uma chance de causar uma boa impressão. Nós só vamos ter de causar uma boa primeira impressão. Nós só vamos ter uma chance de sair todos os dias com vida e vivos. E nós só temos essa vida. Então, eu comecei a perceber que os componentes da aparência, eles todos alinhados facilitam muito a minha autoconfiança e, consequentemente, a minha comunicação. Porque quem não se comunica de forma adequada nesta terra, nesta vida, está fadado ao fracasso, independentemente de que área for. Se você não comunica adequadamente com as pessoas, você não constrói amizades profundas e sinceras. Se você não aprende a comunicar com teu marido, o casamento pode ir para o breu. Se você não comunica com a vizinhança, com as pessoas na loja, uma compra, se você não comunica, que é diferente de falar, simplesmente a vida ela não progride. Então, a comunicação ela é verbal e também não verbal. E a parte da comunicação não verbal que está na aparência da pessoa fala muito, gente. Não tem como nós nos enganarmos e dizer o que importa é o que está dentro, a aparência não interessa. Isso é mentira. Principalmente como cristãos, nós devemos honrar o nosso Criador mantendo uma aparência sempre alinhada, sempre aciada e sempre arrumada. E por que isso tem a ver com a frase que eu falei lá no início que eu deixei de ser preguiçosa? Porque muitas vezes era questão de acordar meia hora mais cedo
para dar um afinco a mais na aparência e não investir a primeira coisa que me aparecia à frente. E eu quero falar, principalmente para as mulheres e para os homens também, que não é só sobre a roupa. Não é só sobre a roupa. Talvez a roupa seja dos elementos mais que fica para mais últimos na lista, mas se eu fosse enumerar os top 4, por exemplo, seriam o cabelo, seriam a pele, seria a tua saúde no geral, porque a atividade física melhora muito a tua aparência, e eu não estou falando em termos estéticos, tipo de ficar bunduda ou peituda, mas eu estou a falar em termos de postura, em termos de como as roupas te cabem no corpo. Gente, a diferença é crucial. Se estás acima do peso ou estás um bocadinho mais acima do teu peso, que deverias, como eu, por exemplo, no momento, já vai fazer uma diferença enorme em como as roupas te vestem. Então, é importante que nos atentemos a esses 3 tópicos que eu já falei. Falei da aparência do corpo no geral, da pele, do cabelo. E se eu fosse enumerar mais um, aí sim seria a escolha das roupas, saber que tipo de roupa te cai bem, o caimento, definir um estilo. Meninas, isso é muito importante. E quanto mais cedo tu tiveres essa consciência, é melhor. O teu estilo pode mudar e é natural que mude ao longo da vida. Mas os teus gostos, por exemplo, gosto de cor, gosto de peça, pode ser que você goste mais de saia do que de calça ou calções, pode ser que você goste mais de salto do que tênis, ou pode ser que você seja mais do tênis do que de salto. Então é importante você ter um caderninho, ter uma agenda para você se dedicar. Hoje com o Pinterest, hoje com a internet, existe muito conteúdo bom e gratuito para você se aprofundar um pouquinho nesse quesito para você poder estar bem de aparência. O que acontece comigo? Eu percebi que eu estando bem de aparência, a minha autoestima e a minha autoconfiança, que é um ponto muito importante na nossa vida no geral, só vai de 0 para 400. Assim, eu tento passar isso para os meus filhos, mesmo eles sendo rapazes, principalmente sendo rapazes, que é vendido muito uma imagem de que o rapaz é mais prático, o homem não precisa de muito, e nós vemos muitos adultos aí vestindo uma camisa furada com um boxer a mostrar o rego. Para quem não sabe o que é rego, pode ver os meus vídeos sobre os portugueses que eu deixei aqui no canal, que tem um monte de explicações, mas com uma calça super apertada, que muitas vezes te dificulta o andar. Então eu tento passar isso aos meus filhos, que a aparência melhora a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, que é importante para nós nos comunicarmos e fazer o que quer que seja. Faz um teste. No dia que tu não te arrumas, e eu não estou falando de maquiagem, não estou falando de uma roupa cara, gente, eu estou falando do básico. Você pode ter uma t-shirt branca, um jeans, um tênis branco, um cabelo arrumado, e quando eu digo cabelo arrumado é tipo, como eu estou, por exemplo, nesse momento eu estou em processo de desmanchar as minhas tranças. Então, o cabelo está meio desorganizado e as tranças estão antigas. Então, eu não vou andar com ela à toa. Fiz um turbantezinho, qualquer coisa para deixar a tua aparência alinhada. Quando eu deixei de ser preguiçosa, a organizar as roupas, engomar as roupas, pensar na roupa que eu vou vestir no dia seguinte, na noite anterior, ou ao longo da semana tentar ter uma estrutura, deixar os sapatos alinhados, de me desfazer de peças que não fazem sentido, doar, né, as peças que não fazem sentido e cultivar o hábito de analisar as peças que eu tenho, pesquisar por referências de combinações para facilitar a minha vida e não ficar à frente da minha gaveta, do meu guarda-fato e pensar de última hora o que eu vou vestir. Então, essas pequenas coisas fazem muita diferença. Valorizar a aparência, até para arranjar um emprego. Muitas vezes nós reclamamos, eu estou esse tempo todo sem trabalho. Gente, querendo, felizmente ou infelizmente, a tua aparência vai influenciar também na forma como também te tratam dentro do mercado de trabalho, principalmente. Então, tenta se atentar a esses tópicos, fazer o básico, manter as unhas limpas e cortadas, fazer um skincare mínimo e básico, e o skincare começa de dentro para fora, né? Então, beber uma aguinha em constância,
cuidar do intestino. Gente, cuidar da aparência é cuidar de nós e, consequentemente, isso se reflete nos nossos resultados, ok? Você não vai ver uma pessoa bem-sucedida, e quando eu falo bem-sucedida, é diferente de rica. Você não vai ver uma pessoa bem-sucedida na família ou nos estudos, principalmente eu que venho de um contexto acadêmico. Eu vi colegas bem-sucedidas, elas se preocupavam com a aparência, elas estavam ali de manhã cedo, levantavam uma horinha antes para fazer um rímel ou engomar a camisa. Assim, gente, coisas básicas e simples que fazem muita diferença na nossa vida. A outra coisa está relacionada com a primeira, que é acordar a horas, e levar isso muito a sério. Levar o horário de dormir e acordar muito a sério. Hoje em dia, varia muito. Eu tenho bebê pequeno, então tudo tem a ver com fases da vida também. Mas, no geral, tentar ter uma rotina, tentar ter hábitos, pequenos hábitos que vão construir ali ambientes propícios para você dormir a horas e acordar a horas, independentemente do horário que te facilitar. Eu recomendo dormir cedo e acordar cedo. Às vezes eu consigo, e cedo para mim, o ideal, para mim, o dia perfeito é eu acordar entre 4h30 e 5 horas. Eu, mãe de 2, esposa, lá. Mas para a tua realidade pode ser que seja mais tarde. Para mim, por exemplo, os meninos acordam às 7 aqui em casa. Se eu acordar às 7 com eles, já é um bom horário. Ainda assim é um pouco cedo, mas para mim já é um pouco tarde. Então o ideal para mim é antes. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo, tem fases que eu consigo mais, fases que eu consigo mesmo. Mas você ter consciência disso e valorizar isso, não desperdiçar os tempos, os minutos, os segundos que Deus te deu nessa vida. Não desperdiçar. Temos que levar o tempo muito a sério, gente. A terceira coisa é levar a agenda a sério e as metas a sério também. Fazer o compromisso contigo mesma e cumpri-los. Quando eu falo levar a agenda a sério, é tipo, não ficar, ok, amanhã eu vou trabalhar, ou amanhã eu vou estudar, ou amanhã eu tenho que ir para X sítio. Seja detalhista, coloque horários para fazer as coisas. Pelo menos a minha vida e os meus dias ficam muito mais produtivos e melhores quando eu coloco numa lista ou na minha agenda que eu tenho que fazer algo, desde simples, lavar a roupa, por exemplo, e estender, que eu tenho que colocar lá. Porque com o passar da vida, com o passar dos anos, olha, o meu olho já está me irritando um pouco, então vou pedir licença para vocês só para eu enxugar um pouco. Já devia pôr a gota, mas como eu estou aqui a gravar vídeo com vocês, eu ponho no final, não tem problema. Como eu estava a dizer, já me perdi o que eu estava a dizer, mas eu vou recuperar, que é, desde o simples, lavar a roupa, colocar na agenda. Isso facilitou muito a minha vida. Por quê? Porque às vezes eu punha lá o compromisso e não vou fazer. Mesmo até hoje, gente, é uma luta. É uma luta para ir treinar. Ninguém acorda dizer, tem dias que você não quer fazer as coisas. Tem dias que você só quer ficar no sofá. Hoje mesmo foi um desses dias. Como eu tô com esse olhinho assim, ontem passei umas 5, 6 horas no hospital. Basicamente 6 horas no hospital por causa desse olho. Então eu fiquei meio borocochô, meio para baixo, com a energia lá embaixo, e eu já acordei assim, não queria saber de nada, só queria ficar no meu sofá. Se eu não tivesse filhos, possivelmente isso aconteceria ou não, porque eu estaria ou a trabalhar ou a estudar. Mas enfim, vocês entenderam, que ficar aí no sofá e relaxar, e às vezes é necessário. E até para isso é necessário levar a sério, pôr na agenda, cuidar do nosso descanso, da saúde geral. Assim como você tem tarefas, você também tem que dedicar tempo para descansar. Você tem que fazer isso para o teu bem. É importante. E isso significa que você se cuida, que você quer tomar as rédeas da tua própria vida e que você quer fazer as coisas com consciência. Levar as metas a sério. Não é colocar algo que você sabe que seria impossível. Se desafie, coloque metas um bocadinho maiores, mas ao mesmo tempo cumpre as pequenas. Eu quero aprender uma nova língua. Vai lá, vai num vídeo no YouTube, deve ter tanta coisa gratuita e boa, ok? Procura, aprende. Eu quero melhorar minha matemática. Aprende. Eu quero ler mais com os meninos. Pequenas coisas. Eu vou contar algo que acontecia comigo, por exemplo, que era, eu queria muito ler com os meninos, mas ao mesmo tempo eu tinha preguiça. Eu tinha preguiça mesmo, gente. Dá trabalho. Dá trabalho. Então, muitas coisas eu prefiro fazer logo de manhã, porque se eu postergar ao longo do dia, pode ser que não dê, pode ser que surja alguma coisa
que vai ser mais prioritária do que essa, e ainda assim essa é muito importante. Estimular o hábito da leitura na família e para as crianças, contar histórias é muito importante. E às vezes eu pensava que eu tinha que tirar 1 hora ou meia hora, sentar ali e ler vários livros com eles. Mas tudo é mais sobre fazer um pouquinho todos os dias do que fazer muito um dia e ficar um mês sem fazer nada. Então criamos o hábito de, pela manhã, fazemos a lição, já é uma historinha lida e a leitura já ficou feita. Então, gente, pequenas coisas, não precisa de ser muita coisa, precisa de ser feito. Então, leve as metas a sério, leve a tua agenda a sério, e se você não tem uma agenda, tenha no telefone, uma agenda física. Eu particularmente gosto das duas, as duas facilitam em diferentes questões. Então, hoje tem tantos mecanismos, tantos aplicativos, e eu uso, por exemplo, o Notas do telefone, um aplicativo simples, agenda, um caderno simples. Esse por acaso não é a minha agenda, mas a minha agenda é um caderno, eu comprei um bonitinho e tal, mas ter e levar a sério é muito importante e vai facilitar muito a vossa vida. Eu vinha analisando que pessoas bem-sucedidas, e volto a repetir, quando eu falo bem-sucedidas não é monetariamente apenas, mas em aspectos gerais da vida, tipo, tem um físico inspiracional, eu diria assim, um físico inspiracional, são disciplinadas, essas pessoas têm agenda. Então, a gente vai aprender com as pessoas bem-sucedidas e fazer o que elas fazem. Depois, a quarta coisa que eu quero falar com vocês é sobre a pontualidade. E isso na comunidade africana é um desafio, porque é um básico que, pelo menos como São Tomense, eu digo, nós somos muito ruins com o horário, e até quem é pontual é tido como uma pessoa estranha, mas na verdade quem é pontual é uma pessoa extremamente elegante. Não tem coisa mais deselegante do que chegar atrasado num compromisso que foi anteriormente acertado. E, gente, eu me atraso, eu sou mãe de 2, eu tô a falar isso com zero julgamento, mas eu fico tão envergonhada quando eu me atraso, e vai depender do compromisso. Há compromissos que você sabe que 5 a 10 minutos é um intervalo bom. Há compromissos que a pontualidade é necessária e ideal. E levar isso a sério para todos os compromissos nos ajuda a ser pessoas muito mais organizadas e elegantes, eu diria. Eu, pelo menos, acho uma pessoa pontual muito elegante. Eu acho que é um comportamento que diz muito. Diz que a pessoa se preparou com antecedência para estar aí a horas, que a pessoa te respeita, que a pessoa te valoriza e tirou do tempo dela para estar contigo ali, porque ela tinha coisas importantes para fazer, mas ela se dedicou a ir ou a estar naquele compromisso. Então faça o mínimo e seja pontual também. E isso vale com tudo. Ir para a escola, chegar a horas no trabalho. E eu volto a repetir, eu não estou perfeita, e o aperfeiçoamento é contínuo na nossa vida. Arquitetar a existência é sobre isso. A gente, quando termina uma obra, e eu posso falar como designer, por exemplo, quando a gente termina um projeto, o ideal seria encontrar formas de alcançar a melhoria contínua, não é? Estar sempre em constante melhoria, melhorar os processos, melhorar as estruturas, melhorar os procedimentos técnicos. Na nossa vida deve ser igual, estar em constante melhoria, melhorar os processos, melhorar os procedimentos técnicos, melhorar todas essas coisas. A última coisa sobre a qual eu quero falar com vocês é sobre a leitura. E uma certa vez eu ouvi, não é que você não gosta de ler, você só não encontrou algo que você goste de ler. Então, a leitura é muito mais sobre encontrar algo que te atraia para a leitura do que sair por aí lendo o que muita gente recomenda. Por exemplo, você gosta de filmes de romance? Então, tenta um livro de romance pequenino, tenta ler. Você gosta de filmes de ação, desenho animado? Tenta banda desenhada. Então, nos conhecer nos ajuda também a desenvolver hábitos saudáveis para nós. E por que eu falo da leitura aqui? Como mulher, como esposa, como mãe, nós muitas vezes nos dedicamos nesse início, nos dedicamos tanto à família que nos esquecemos de desenvolvermos. Muitas vezes nós nos esquecemos que os filhos vão crescer e chega uma altura
que eles vão começar a fazer perguntas. Eles vão começar a buscar respostas. É verdade, Jonathan. Eles estão ali, né? Já estou a terminar, gente. Já estou a terminar. Eles vão buscar em nós, os pais, as respostas que muitas vezes o mundo lá fora já tem pronta. E muitas vezes nós somos as primeiras referências às quais eles vêm buscar essas respostas. Se nós também não buscarmos referências, acabou para nós. Então, um livro básico, que principalmente como cristão, você tem que ter assim, o hábito de ler, é a Bíblia, gente. É a Bíblia. Então não precisa de provar, Cláudia, qual livro você me recomendaria começar? Depende da fase de vida na qual estás, mas se eu fosse recomendar um genérico assim, só para você querer ler, é a Bíblia. Ela tem tudo, ela tem história, ela tem profecia, tem romance, tem poema, tem... mais o quê? Ajude-me aí, deixa nos comentários. Enfim, gente, criar o hábito de leitura é sinal de que você quer se desenvolver. Ah, Cláudia, eu sou recém-mãe e tal, não tenho tempo. Audiobook. No YouTube tem vários. É uma pessoa que sentou, leu e gravou e deixou isso para você ouvir. Enquanto você está dando de mamar, você ouve. Enquanto você lava a louça, você ouve. E assim vai vendo. Eu particularmente gosto do livro físico e de ler. Então, audiobook, eu já fiz, acho que gostei da experiência, mas eu ainda acho que o hábito de ler é melhor para mim. Mas que isso não me trave e não te trave. Eu também estou a falar isso para mim, que é continuar recebendo conhecimento, mesmo sem ser da forma ideal. Simplesmente faça. Então é isso, gente. Seria tanta coisa para falar com vocês. Eu gosto de delimitar os vídeos em 20 minutos para não ser muito repetitiva, muito redundante. Não te esqueças de subscrever ao canal, comenta nos vídeos. Eu sei que esse formato é um bocadinho diferente, mas é o melhor que eu consigo nessas circunstâncias. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com alguém que precisa e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!